Olá, gente. Vamos seguir com as nossas aulas de teoria eletromagnética, né? Então, como eu comentei na aula passada, em que a gente calculou o divergente do campo magnético a partir da lei de Biot-Savart, e a gente viu que o divergente de B vai dar, né, zero. Agora o que a gente vai fazer é calcular o rotacional, né? Então, lembrando das mesmas características que a gente comentou na aula passada. O B depende só de x, y, z, sem linha. O J depende das coordenadas com linha. R depende de ambas, com linha e sem linha. D tal depende das coordenadas com linha. E o nabla, né, as nossas derivadas são em relação às coordenadas sem linha, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a lei de Biot-Savart, que é essa aqui, essa integral, para o caso de correntes volumétricas, e vamos aplicar o rotacional, tá? Então, vamos aplicar o rotacional no B, tá? Vou tirar a dependência dele aqui em R, né? E aí, mais uma vez, lembrando que, como eu estou derivando em relação às coordenadas sem linha, e essas derivadas, né, do rotacional vão atuar dentro da integral, mas não vão chegar a atuar no detal, tá? Então, o rotacional ele vai atuar aqui no J, vou tirar a dependência de R, R sobre R quadrado de tal linha, tá? De forma que a gente pode até tirar esse pedaço aqui do integrando, né? E trabalhar ele separadamente, tá bom? Então, para isso, a gente vai usar a regra do produto número 8, tá? Que ela diz o seguinte, ela é bem grande. Ela diz que quando tiver o rotacional do produto vetorial de A com B, isso vai dar, essa regra está lá no final do livro, né? B escalar nabla atuando em A menos A produto escalar nabla atuando em B, tá bom? Mais A divergente de B, tá certo? Menos B multiplicação mesmo, né? Já que vai dar uma constante com o divergente do A, tá bom? Então, nessa nossa separação que a gente fez, né? A gente pode falar que o J é o A, vou fazer de outra cor para não misturar. O J é o A, e isso aqui vai ser o B, né? Então, quando a gente faz isso, então o que, que a gente vai ter? Vou fazer aqui da cor que estava antes. J, produto vetorial de R chapéu sobre R quadrado, né? É isso que a gente tem que calcular. Então, eu teria o seguinte, o B seria R chapéu sobre R quadrado, então lembrando isso aqui é A e aqui é B, né? Produto escalar nabla com A que é J, menos, aí eu tenho A que é J atuando sobre o B, quem é o B? É R sobre R cursivo quadrado, aí eu ainda tenho assim, mais o A, que é J divergente do R sobre o R quadrado, que é esse termo, e eu tenho mais ainda esse aqui, eu tenho o B, que seria R sobre R quadrado, e aqui eu tenho o divergente do J, tá bom? Então, se a gente observa aqui, né, o que, que a gente vai encontrar? Esse termo, ele vai dar zero, tá? Porque eu estou aplicando o divergente no J, e o J depende só das coordenadas linha, né?
Que mais que eu tenho aqui, né? Eu tenho também, que mais que eu tenho? Eu tenho o J aplicado aqui, esse aqui não dá zero, né? E eu tenho também esse outro termo aqui, ó, em que eu vou ter no final das contas uma derivada do J em relação ao nabla aqui, né? Esse também ele vai dar zero, tá? Então vai sobrar, na verdade, só esses dois termos aqui, tá? Que a gente precisa saber de quanto que eles vão dar, né? Então aqui eu tenho J, escrever novamente, R chapéu sobre R quadrado. Então vai me sobrar J R chapéu sobre R quadrado, né? Menos J, que aqui o nabla vai atuar sobre R chapéu sobre R quadrado. Lembrando que nesse caso aqui não dá zero, nesse caso, né? Porque os R's cursivos dependem tanto das coordenadas linha e das coordenadas sem linha, tá? Que a gente pode utilizar aqui, né? Então, por exemplo, lá do capítulo 1, da parte também da equação de Dirac, tá? Da demonstração, a gente encontra nessa parte lá do texto, né? Esse resultado aqui, ó, divergente, divergente do R chapéu sobre R quadrado, isso a gente encontra lá, e isso vale 4π delta de Dirac de R cursivo. Tá? Isso é um resultado no capítulo 1, beleza? Então, se a gente observar aqui a nossa integral, a gente vê que ela vai ser sobre essa parte que eu tirei, né? Vai ser sobre isso. Então, eu tive aqui duas que já vão dar zero, e eu tenho ela atuando sobre essa parte aqui agora, tá? Então, quando eu fizer a integral, né, dessa parte aqui, eu vou ter J, que depende aqui de R', vamos deixar isso explícito novamente, e eu vou ter um produto normal mesmo, né, com 4π delta de R. Então, reparem que eu tenho esse R, né? Esse R, se a gente for lembrar, ele é quem? Ele é R menos R', né? E eu vou ter aqui de tal linha, tá bom? Então essa é uma das integrais que aparecem referente a essa parte, né? Quando a gente faz essa parte, o que a gente vai obter? O delta, nesse caso, eu teria que inverter essas coordenadas aqui, ó. Para eu inverter essas coordenadas, eu tenho que multiplicar por uma constante dentro da delta, que seria menos 1. Mas vocês podem checar lá no capítulo 1, em uma das aulas que a gente fez, que nesse caso a gente teria que dividir pelo módulo dessa constante. Como a constante é menos 1, módulo de menos 1 é 1, então na verdade vai ser irrelevante aqui, né? E aí, pela definição da função delta, 4π sai, né? A gente ficaria com uma integral, lembre-se que essa integral é tripla, tá? Então, e ela pode ser feita em todo o volume, todo o espaço. Então, nesse caso aqui, posso estender ela por todo o espaço, não tem problema. Eu teria aqui J de R', delta de R menos R', mas eu posso inverter aqui para ficar correto. Então, vem para cá, de tal linha, né? E pela definição da função delta, isso vai dar exatamente, deixa eu só escrever, sim, reescrever novamente essa parte,
Então ficaria aqui 4π delta de R linha menos R de tal linha. Isso é exatamente 4π vezes J, porém o J nessa parte, ou seja, J em R. Tá? Esse é o resultado que a gente chega. O outro lado, a outra integral que a gente precisa saber quanto que ela dá, né, ou melhor, o outro termo da integral é esse. Tá? Então a gente tem, vou chamar essa primeira parte aqui de 1. A gente fez essa, né? Vou chamar essa de 2. Tá? Então da parte 1 é isso aqui que eu fiz. Da 2, o que a gente tem, né? A gente tem essa expressão J, produto escalar com nabla, ele atuando no R chapéu sobre R quadrado. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Qual truque que a gente vai usar, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai transformar essa integral em uma integral, ou melhor, né, em ao transformar o nabla para atuar nas coordenadas em linha. Tá? O que significa isso? Né? E como ele está atuando aqui ó, no R cursivo, o que a gente tem que reparar? Né? O R cursivo, ele é x menos x', x chapéu, mais y menos y', y chapéu, mais z menos z', z chapéu. Se eu atuo aqui as derivadas, se eu faço aqui, ó, vamos imaginar que eu faço isso. Eu não estou fazendo isso agora, né? Mas imaginar que eu queira fazer esse cálculo, tá? O que vai acontecer, né? Esse nabla, ele vai atuar nessas primeiras variáveis, tá certo? Elas são positivas. Se eu fizer por outro lado, e reparem que eu sempre tenho as mesmas ideias aqui, eu tenho sempre x e x'. A única coisa que muda é essa constante negativa aqui, ó, tá certo? Tem uma constante, né? Esse menos 1. Na prática, o que vai acontecer? Quando eu atuar o nabla sobre o R cursivo, se eu atuar o nabla linha sobre o R cursivo, o que vai acontecer? Ele, ao invés de atuar sobre essas primeiras, vai atuar sobre essas segundas coordenadas, né? Então, na prática, o resultado vai ser o mesmo, porém com sinal negativo. Então, eu poderia escrever isso aqui, ó. Se eu estivesse calculando, por exemplo, o divergente, tá? Então, se eu atuar nas coordenadas linha, ela vai dar as coordenadas sem linha, mas com sinal trocado, tá? Por causa desse sinal que tem dentro de todos os termos, tá certo? Então, eu vou fazer isso aqui porque vai me ser útil no futuro. Então, eu posso escrever assim, ó, J, aí eu transformo para esse sistema aqui de derivada em relação a essas coordenadas, R sobre R quadrado, tá? Então, eu tenho isso, né? Então, deixa eu descer aqui um pouco mais. Então, eu fiquei com J, produto escalar, atuando em R sobre R quadrado, tá? Reparem que esse cálculo aqui, né, qual que é a natureza dele? Eu vou estar fazendo algo assim, ó, J, produto escalar, nabla linha, e ele vai estar atuando sobre algo bem, digamos, complexo, assim, né? Eu vou ter x menos x', x chapéu menos y, y', y chapéu menos, melhor mais, né? Mais z menos z',
Z chapéu, isso dividido, como eu tenho aqui, ele é o módulo, né? E aqui ainda tem um R quadrado, ele estaria atuando sobre algo assim, que seria x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, dividido por, melhor, elevado a 3 sobre 2 aqui, né? Porque esse R chapéu, ele já é R sobre o módulo do R, né? Então ele está atuando sobre todo mundo aqui. Ele vai atuar sobre um vetor, né? Então ele vai atuar sobre esse termo que engloba tudo isso, tá? Depois ele vai atuar sobre um outro termo que vai englobar aqui, ó. Depois mais outro termo que vai noutra componente, né? Que é a componente Z, que vai abordar tudo isso, tá? A gente consegue ter uma ideia do que isso dá se eu pegar só a parte em X e escrever ele de uma forma mais compacta, tá? Se eu escrever assim, ó, J, porque tudo que vai ser válido aqui vai ser válido para os outros também. Então eu posso escrever assim, x menos x' dividido por r cursiva ao cubo, que depende de x e x' também, mas também de y, z e por aí vai, tá? Então, o que a gente pode fazer? Para isso, a gente vai usar a regra do produto número 5, tá? Regra número 5, e ela diz o seguinte, ela diz que o divergente de uma função qualquer com um vetor A dá igual a essa função, divergente do A mais a gradiente do F, tá certo? Então, olha só, se a gente observar aqui, né, no caso que eu desenhei, desse que eu estou pegando aqui agora, eu estou tendo um termo que ele é, na verdade, igual a isso aqui, ó. Tá ok? Né? Por que ele é igual a isso? Porque eu tenho a minha constante ali, o J vai ser o A, né? E como eu só estou pegando uma componente, componente a componente, ele vai ter essa cara, né? Então, na verdade, aqui ele está sendo algo assim, J, só essa componente, ele seria x menos x' R ao cubo, tá? Então, se eu reorganizar essa expressão, essa regra do produto número 5, eu tenho que A gradiente do F é igual a isso, F vezes A, menos F do A, né? Então, se eu pego essa coisa aqui, eu posso transformar ela naquilo que eu tenho aqui embaixo. Então, eu teria J, aí aqui atuando no x menos x' sobre R ao cubo, tá? Então, o que a gente vai observar aqui? Eu vou ter isso, aí eu tenho F com A. Quem é o F? É x menos x' sobre R ao cubo. E o vetor A é o J, tá? Menos, quem é o F, né? X menos x' R ao cubo. E aí eu vou ter algo que me ajuda bastante, que eu vou ter o nábulo atuando no J, tá? Então, tendo o nábula atuando no J, isso vai dar zero, não porque agora o J não dependa das coordenadas em linha, na verdade ele depende, né?
mas ele dá zero por causa da equação da continuidade, que a gente viu que para o regime que a gente está tratando, né, o divergente do J dá zero. Tá? Isso aqui é a equação da continuidade. Equação, continuidade. Tá? Então a gente fica somente com isso, com essa igualdade. Como que ela vai ajudar a gente, né? A gente vai ver agora. X menos x' sobre r ao cubo j. Né? O que a gente está fazendo, na verdade? Se a gente voltar lá na nossa integral, né? Vamos voltar aqui um pouco mais acima para recordar qual pé que a gente está. A gente já viu que a da primeira aqui, esse resultado aqui, ele vai dar, se eu não me engano, 4π vezes j de r, né? Que é esse termo aqui, ó. Né? Esse é um resultado importante. O outro resultado que a gente está chegando é aqui, né? E lembre-se que isso está dentro dessa integral, tá? Então eu tenho que integrar esse termo que eu estou chegando lá no final em relação a d tal linha, né? Então eu tenho que fazer uma integral, vamos voltar nele lá, sem destruir tudo que eu fiz aqui. Então eu vou ter que fazer uma integral que é o seguinte, é uma integral no volume, né? Esqueci do linha aqui, que era disso, só uma das componentes, né? Mas vale para as outras também, a gente vai comentar isso depois, de tal linha, né? Mas essa integral, ela é, na verdade, igual, por conta do termo aqui acima, tá? A no volume, né? Divergente em linha de x menos x' sobre r ao cubo j de tal linha, tá? Aí o que a gente pode usar? Usando o teorema de Stokes. O que o teorema de Stokes diz? Né? Ele diz que a gente pode transformar uma integral em volume do divergente de um vetor, sei lá, v qualquer, tá? Em d tal, ou melhor, desculpe, não, estou falando errado, né? Não é o do Stokes, é o do divergente, desculpe. Teorema de Green. Na verdade, eu vou usar o teorema de Green, não de Stokes. Isso é igual a, posso somar a integral da superfície fechada, né? Do V, produto escalar com o dA, tá? Se a gente faz isso aqui, né, reparem que aqui eu tenho o divergente de uma função aqui, ó, tá bom? Então eu vou ter o divergente, então eu transformei aquela minha integral na integral de quem? Né? Do x menos x', r ao cubo j, tá? Produto escalar com o dA. Né? Isso superfície fechada e aqui, na verdade, é na superfície. Né? O que vai acontecer? O que a gente pode assumir? O que a gente ganha fazendo isso, né? Em relação a chegar nessa integral, que ela é igual a essa aqui de cima? A gente vai ganhar o seguinte. Reparem que eu tenho aqui o j, né? À medida que eu aumento essas variáveis, tanto o x como o x' e tal, e o r ao cubo, isso não vai tender ao infinito, tá? Então eu vou ter o j, mas eu tenho a liberdade aqui, né, nessa parte do cálculo de fazer essa integração sobre uma superfície muito grande, infinita, tá? Eu não tenho limite quanto a isso. Enquanto que
quando eu estava na integração em relação ao volume, a integração em relação ao volume ela contabiliza tudo que está dentro do volume. Já a integral em superfície não, ela contabiliza só o que está na superfície, tá certo? Então, por exemplo, qual que é o resultado disso, né? A gente pode pegar o volume tão grande quanto a gente queira, de forma que a gente consiga englobar toda a corrente e a gente pode garantir que nesse volume escolhido, tá? No volume escolhido, a gente pode fazer isso. O J ele vai ser igual a zero na superfície. Dentro não importa, pode ser diferente. Tá? A gente pode escolher o volume tão grande quanto a gente queira, de forma que o J seja zero na superfície, mas dentro ele pode ter qualquer valor. Como eu estou fazendo a integral de superfície, então essa integral ela dá zero. Tá? Então, esse termo dá zero. Então, a gente fez uma conta enorme para descobrir que dá zero. Se ele dá zero aqui para as coordenadas x, ele também vai dar zero para as outras coordenadas que a gente tem aqui, ó, para y, z e por aí vai, tá? Então, o que, que a gente tem, né? Uma das integrais da 4π j de r e a outra, que é essa daqui, ó, dá zero, né? Então, lembrando que a gente estava nessa coisa aqui, né? Então, dessa parte aqui, ó, o que, que a gente chegou ali? 4π j de r somente, tá? Então, reparem que esse 4π corta com esse, e o que a gente fica no final das contas, nesse cálculo enorme, é que, vamos chegar lá em algum momento, que o rotacional do B vai dar μ0 j de r, tá certo? Isso aqui é a lei de Ampère. É a nossa, digamos, a gente já viu a lei de Gauss, a gente viu também que o divergente do B dá zero, e essa aqui é a nossa terceira equação de Maxwell, tá? Então, essa aqui é a nossa lei de Ampère, que a gente consegue escrever de outra forma. Essa aqui é a forma diferencial dela, né? A gente pode pegar ela aqui, ó, rotacional de B, μ0j, tá? A gente pode integrar ela, e agora sim a gente vai usar o teorema de Stokes em relação ao dA, tá certo? Se a gente fizer isso em relação ao dA, a gente pode transformar essa integral usando o teorema de Stokes em uma integral de linha, né, que em dA a gente transforma ela em linha, tá? Então ficaria B dl, tá? Então a gente ficaria com BDL, né? Aí por outro lado também, se eu fizer o μ0 j e se eu integrar isso em A, né? A gente já viu aqui, o μ0 sai, né? Então ficaria μ0, o integral de área de J dA, isso vai dar a densidade corrente vezes a área. Essa área, eles são perpendiculares, né? Então, isso dá exatamente a corrente que eu tenho dentro de um certo volume, tá? Então quando eu integro, né, do B dA, e do outro lado eu fico a integral de μ0 j dA, um dos lados vai dar, pelo teorema de Stokes, B produto escalar dl, do outro vai dar μ0 corrente dentro de um certo loop que eu realizei essa integral de linha, tá? Então essa daqui também é a nossa lei de Ampère,
tá? Só porque essa daqui é na forma integral. A gente vai ver que ela é útil para a gente resolver alguns problemas bastante simétricos, algo bem similar ao que a gente já trabalhou lá na lei de Gauss, tá? E essa parte aqui da corrente compreendida, né, significa que quando eu fizer essa integral de superfície fechada, melhor, superfície não, de caminho fechado, eu só vou contabilizar todas as correntes que estão passando aqui dentro, tá? As que estão passando fora não vão contar, só essas aqui, tá? Então é isso. Depois eu vou fazer um exemplo para mostrar para vocês como que aplica a lei de Ampère. Então, terminamos aqui.